Coríntios, capítulo 3. Amém? Já abrimos 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, que diz: E todos nós, como um espelho, com o rosto descoberto, refletimos a glória do Senhor. Outras traduções está aqui um jogo de palavras um pouco diferente, mas há outras que dizem: E todos nós, com o rosto descoberto, refletimos como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém? Já foi orado para que tanto aquele que fala como o que ouve possa ter o discernimento do Espírito. Amém? E nós abrimos aqui em 2 Coríntios 3:18, porque este versículo é o quê? É a chave, é a base de todo este seminário. E a semana passada estivemos a falar de fé, vimos que o objetivo é construir uma estrutura sólida para que possamos entender a feminilidade aos olhos do Senhor, amém? Não aos nossos, não aos do mundo, não aos das culturas ou sociedades, mas aos olhos de Deus. E falámos de fé, falámos da fé genuína, que já foi falado às canetas, não é? Pois, as canetas estão ali. Peço desculpa. Falámos... Canetas. Quem precisa de canetas? Canetas. Olha, esta não é daqui. Canetas. Quem precisa de canetas? Tem tudo canetas? Tem tudo, graças a Deus. Falámos da fé genuína, e qual vimos que o conhecimento não é suficiente para nos dar uma ligação firme, forte, saudável e sólida para termos um relacionamento com Deus por Cristo Jesus. Vimos porque é que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Vimos tudo isso, não vamos repetir. Ficámos exatamente aqui refletindo a glória na feminilidade. Porquê este tema? Porquê é que o tema deste seminário, e eu depois disse que aqui assim vai começar a introdução ao tema. Quem quiser ouvir, quem não esteve, quem quiser ouvir o que aconteceu na semana passada, já está no YouTube. É só pôr seminário refletindo a glória na feminilidade, e é logo o primeiro vídeo. É um bocado extenso, mas convido a cada uma de vocês a ouvir e a reouvir, se esta palavra existe, o que se passou a semana passada. Mas esta semana vamos falar porquê do tema refletir a glória na feminilidade. Porque é que eu creio que, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, nós vimos nesta frase a base de todo o ser cristão, ou seja, de todo aquele que é chamado por Deus a conhecer Cristo, se tornando filho de Deus, saindo de ser uma criatura de Deus, passando a ter acesso ao trono, como falámos a semana passada. Porque é que esta frase, refletindo a glória na feminilidade, expõe todo o vosso ministério do género feminino, todo o vosso ministério, toda a vossa vida, todo o vosso levantar e o vosso deitar, todo o vosso dia, esta é a base para que haja sucesso em cada um de nós. Não sucesso financeiro ou secular, mas sucesso espiritual diante de Deus. Então, já fizemos a leitura, e todos nós com o rosto descoberto, não sei se estou à frente de alguém, mas se não, cheguem-se um bocadinho mais para lá. E todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Vamos nos focar só na primeira parte do versículo. Este versículo mostra-nos que todos nós, Paulo não está a referir-se aos presbíteros, todos nós, todos aqueles, ele está a falar para a igreja, para o povo, para a Assembleia, e diz: todos nós, Igreja de Corinto, com o rosto descoberto. Ninguém tem uma ideia do que é que aquele rosto descoberto quer dizer. Aquele rosto descoberto, Paulo está-se a referir ao Êxodo, quando Moisés saiu com o povo e subiu ao monte para o Senhor lhe dar as tábuas da lei.
os 10 mandamentos como tantos nós conhecemos. E quando Moisés desceu, vinha com o rosto de quê? A brilhar de glória. E o povo não podia olhar para Moisés. Então o que é que Moisés fez? Teve que colocar um véu. E Paulo está a dizer que nós não precisamos mais de véu. Moisés não lhe era lícito naquela altura, porque eles estavam debaixo da lei e o propósito de Deus ainda não se tinha cumprido em Cristo, então não era a altura para eles ainda verem a glória do Senhor face a face. E Paulo está a dizer, nós hoje já não temos véu. É nossa missão hoje refletir essa glória. A mesma glória que Moisés recebeu, e já vamos ver um versículo mais à frente que fala nisso, que aquilo que era, que o ministério da condenação, que era transitória, foi glorioso, muito mais será o nosso ministério, o vosso ministério hoje. Também vimos que o ministério não é dentro das 4 paredes. O ministério é onde a planta do nosso pé pisar e vamos ver hoje. Então, o Paulo diz que todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Já vamos ver também mais à frente o que quer dizer este espelho. O que nós vamos argumentar hoje e desenvolver hoje, para entrarmos no tema da mulher, é o dever que nos assiste quando, pela graça de Deus, somos levados ao conhecimento da verdade em Cristo. Ou seja, a Bíblia diz em 2 Timóteo 2, 25 e 26 que é Deus que nos ilumina, que nos dá o arrependimento, que nos leva ao arrependimento para conhecermos a verdade. Amém? Conhecemos este versículo que o pastor há pouco tempo estudou isto aqui convosco. É Deus que nos leva ao arrependimento. Paulo diz assim a Timóteo, Timóteo, não repreendas asperamente, ao presbítero convém ser manso, em exortar, em ensinar, para que Deus lhes conceda o arrependimento e eles venham ao conhecimento da verdade. É isso que está lá em 2 Timóteo 2, 25 e 26. Portanto, é Deus que coloca arrependimento nos nossos corações. Não existe, ok, eu percebo que estou mal, vimos isso na semana passada, o eu saber que estou mal não me leva ao arrependimento. Pode-me levar ao remorso, ao arrependimento não leva. Amém? Porque arrependimento que quer dizer mudança de mentalidade. Arrependei-vos, a palavra é metanoio, ou metanoia, é mudança de mentalidade. Eu hoje penso de certa forma, quando eu me arrependo, passo a pensar e a agir de forma completamente diferente. Amém? Quando somos levados ao conhecimento da verdade em Cristo, é em toda a sua base estrutural, o dever que nos assiste é em toda a sua base estrutural refletir a glória do Senhor. É isso que eu estou a argumentar. Nós somos chamados, somos salvos e somos selados pelo Espírito, não é para virmos à igreja. Nós somos selados, somos chamados e somos salvos pelo Senhor, é para refletirmos a sua glória. Se não fosse este o propósito, Deus nos salvava e permitia que ficássemos no sofá em casa. Porquê é que tem que haver testemunho? Porquê é que o nosso caminhar nesta terra tem que ser santo, separado? Porquê? Não é Deus que dá o dom da fé, não é Deus que salva, não é Deus que chama. Então para que é que Deus precisa de vasos de barro como nós que façam a diferença? Porquê é que o próprio Jesus diz: vós sois a luz do mundo e o sal da terra? Porquê é que Paulo ensina que Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias? Porquê é que tem que haver esta confusão? Se não for para refletir a glória de Deus. Por isso é que um crente morno, ou Tiago, vamos à palavra, aquilo que vimos a semana passada, Tiago diz que a fé sem as obras é o quê? É morta, não serve de nada. Não basta ser ouvinte, temos que ser executores, praticantes, que Tiago diz. Certo ou não que vimos? Porquê? Porque só se executarmos, só se fizermos, Golias não foi derrubado
pelas palmas e pelos gritos. Golias foi derrubado porque houve alguém que confiou no Deus de Israel e que disse: eu não vou com espada ou com armaduras para ti, eu vou para ti em nome. Tu vens para mim com tudo isso, mas eu vou em nome do Senhor. O meu Deus é fiel, é fé de Davi. O meu Deus prometeu vos entregar nas palmas das nossas mãos e Ele vai cumprir. Foi a fé que ganhou aquela batalha. Não foi... E daí houve coragem. Vimos em Josué: esforça-te e tem bom ânimo. Sê forte e corajoso, porque eu sou contigo. Foi o que Davi foi. Ou não? E porquê? Para refletir a glória do Senhor. Porque a Igreja, aqueles que são chamados e são salvos, vocês, mulheres, são chamadas por Deus a Cristo para conhecerem a verdade, para serem isto. A Igreja do Deus vivo é a expressão expositiva. Eu pus expositiva de forma propositada. Não é só a expressão da verdade. Porque eu posso expressar amor pela minha esposa na minha intimidade com ela, no sofá, lhe dar um abraço, lhe dar um carinho que não lhe dou em público, por exemplo. Eu posso querer ter palavras doces com ela no nosso íntimo que não é suposto ser em público. Eu estou a expressar o meu amor por ela. Mas aqui, esta glória e esta verdade, a Igreja é uma expressão expositiva, que expõe, que mostra a verdade. Obras e execução. A fé e execução. Não existe o contrário. Ela é a expressão expositiva da verdade nesta terra. O fundamento criado por Deus para ser o esteio, a coluna e a firmeza dos valores celestes no século presente. A gente estudou isto há pouco tempo. 1 Timóteo 3,15 é a chave do livro de Timóteo. Amém? Porquê? Porque é que simplesmente Deus não nos chama e nos coloca ao canto? Eu pus isto porque eu tenho que ser sincero convosco. Porque, infelizmente, há muita gente que fala e que prega, às vezes na ignorância. É aquilo que sabem. Não se dedicam a ter comunhão com Deus e intimidade com Deus e falar com Deus para que seja revelada a verdade. E muita gente ensina ao povo que Deus é soberano, que o é, e eu acredito que Deus é soberano. Não há nada que nós possamos fazer para alterar os planos de Deus. Mas há realidades que são faladas e ensinadas. Tu foste chamado e agora sentas-te. Quando for a altura certa, Deus te levantará. A altura certa é a partir do momento que Ele nos chama. Não existe Deus salvar alguém em Cristo. Não existe Deus chamar alguém, irmã Paula, e dizer: encosta aí, quando fores preciso eu chamo-te na altura certa. Há uma coisa que vamos ver hoje em relação ao que Deus é. E há algo que o pastor diz sempre que eu peço-vos que não seja mal entendido. E eu já vou explicar mais daqui a um bocadinho. Quando o pastor diz que Deus não pode ir contra a sua palavra, não vejam Deus a querer efetuar alguma coisa, mas a não poder, porque é restringido pela sua palavra. Vejam Deus a cumprir aquilo que Ele determinou. Ele quer que seja assim. Ele não faz porque Ele não quer fazer. Por isso Ele declarou. Senão Deus dizia hoje uma coisa e desejava amanhã outra. E esse não é o meu Deus. Esse não é o Deus da Bíblia. Amém? Quando é dito que Deus não pode ir contra a sua palavra, está a ser dito que Deus determinou assim, nós não entendemos, mas pela fé confiamos. Ponto. Como Deus também não vai dizer, eu disse assim, mas vou fazer assado. Isso não acontece. Senão servíamos um Deus inconstante. E ninguém aqui quer servir um Deus inconstante, ou quer? Eu não quero. Porquê é que nós temos que refletir a glória? Na vossa feminilidade, na nossa masculinidade,
na juvenilidade da Ariana. Porque é que é a missão, quando Deus nos chama, a missão central, refletir a glória? Porque Deus nos chama, e agora aqui, antes de tirarem conclusões, deixem-me explicar, está bem? Ou melhor, a palavra explicar. Porque Deus nos chama e nos salva com um único propósito. Para que Ele seja visto, conhecido e amado por todos. É este o único propósito. Na base de toda a criação, existência, ou seja, tudo aquilo que Deus criou, tudo aquilo que existe, no plano de salvação, bem como a sua consumação, está o amor que Deus tem por si mesmo, por sua glória. Então o Filipe está a dizer que Deus me salva por amor a Ele? Estou. Que Deus nos chama por amor a Ele? Estou. Pensem comigo, se Deus amasse de uma forma suprema, se Deus tivesse alguma causa, se agisse de alguma forma por um motivo abaixo do que Ele é, Ele deixava de ser Deus. Ele não amava aquilo que é supremo. Ele não amava aquilo que é melhor. Ele não se regia por aquilo que é o topo da verdade, o topo da justiça, o topo da sinceridade, da santidade e do amor. E quem é o topo disso tudo? É Ele mesmo. Mas Deus não me salva porque me ama? Não. Deus te ama porque ama a sua glória. E eu vou explicar isso. As Escrituras vão-vos explicar isso. É verdade que Deus nos ama incondicionalmente, que enviou o seu Filho por amor dos eleitos, sem dúvida nenhuma. Porém, isso é um canal para Ele chegar a algo maior. Se Deus tivesse algo superior a Ele, que Ele se pudesse agarrar e se firmar, Ele deixava de ser Deus. Ele não era a consumação da verdade e da justiça e de tudo mais. Havia algo superior a Deus. E isso não é ser Deus. Ou é? Ezequiel 36, 21 e 23, que diz assim: quando eu ponho estas reticências, é porque há ali algo que não altera o sentido da frase, está bem? Não altera o sentido da frase, mas há algo ali contextual, ou seja, falta ali um bocado de versículo que não altera nada aquilo que estamos a ler. Eu faço isto para vocês não perderem o raciocínio do que está a ser dito, está bem? Mas, isto é Deus a falar pelo profeta Ezequiel, mas eu os poupei, o povo de Israel, por amor do meu santo nome. Porque é que Deus poupou o povo de Israel de ser consumido? Por amor do meu santo nome. Não é por respeito a vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. Israel manchou o nome de Deus. E Deus vai limpar o seu santo nome. É a reputação de Deus que está em risco. Amém? Eu santificarei o meu grande nome. Nos mesmos dois versículos, às vezes que já está aqui expresso. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. E eu pergunto, como é que Deus é santificado aos olhos dos gentios? Como? Vamos ver. Salmos 106, versículo 7 e 8. Nossos pais não entenderam as tuas maravilhas no Egito. Não se lembram da multidão das tuas misericórdias. Antes o provocaram no mar, sim, no mar vermelho. Contudo, Ele os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Porque é que Deus não consumiu o povo de Israel? Por amor do seu nome.
fosse por amor de Israel e se o nome de Deus fosse manchado, alguma coisa não batia certo. Deus estava a zelar por algo que é inferior a Ele. E zela. E zela por nós. Zela pela criação. Há algo que se chama graça comum, que o sol nasce todos os dias para nós e para os ímpios, ou não? Ele zela pelo seu bem-estar, Provérbios diz. Porém, um dia, Ele requerirá tudo isso da mão deles. Da nossa já foi requerida e já foi pago em Cristo. Mas Deus, isto é a passagem que é mais clara daquilo que eu estou a dizer, que é uma das passagens que eu mais amo. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, Deus nos ama ou não? Pelo seu muito amor que nos amou, ou através do seu muito amor que nos amou, nos vivificou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestes em Cristo. Para quê? Em Jesus. Para quê? Para que é que Ele nos amou? Qual foi o motivo dele nos amar e de nos tirar da morte, nos vivificar e nos assentar nos lugares celestiais em Cristo? Para mostrar nos séculos vindouros as riquezas da sua graça pela sua benignidade para connosco em Cristo. Sua. O favor vem de Deus, nós somos privilegiados e este privilégio nesta terra torna para Deus em glória. Ele fez o que está em cima para cumprir o que está em baixo. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para connosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós. Vem de quem? Porquê? Porque é Ele que toma a glória. Deus salva o pecador. Deus faz aquilo que mais ninguém poderia fazer. Para que perguntem como? Como é que aquele povo passou o Mar Vermelho? Como é que um povo passa o Mar Vermelho? E quem estava lá diz: foi o Deus de Israel. Quem toma a glória? Quem foi favorecido? O povo foi favorecido, passou para a terra de Canaã. Quem toma a glória é Deus. É por isso que nós somos salvos. Para que outros olhem para nós e digam: ei, que é isto? Como é que tu eras e já não és? Como é que tu podes repudiar tanta asneirada quando tu fizeste tanta asneirada? Porque o Senhor Jesus limpou a minha vida. Quem toma a glória? Quem foi beneficiado? Fui eu. Por isso é que Ele diz: eu não reparto a minha glória com ninguém. Nem contigo, meu filho. Nós. Não está a falar, eu não estou a falar de Cristo. Eu e o Pai somos um. Repartir a glória com Cristo não é repartir a glória com ninguém, é repartir a glória com Ele mesmo. Deus cumpre o propósito de manifestar a sua glória ao nos amar por sua benignidade, mediada pela misericórdia e graça que alcançamos em Cristo. A sua bondade, a sua benignidade, a sua graça e misericórdia são expostas, são dadas ao pecador em Cristo, para que ele seja conhecido como bom, misericordioso e gracioso. Por isso é que vamos ver agora à frente que o coração de um filho de Deus só pode estar num sítio. Quando se reconhece a bondade de Deus, a misericórdia de Deus e a graça que nos alcançou. Sabendo nós aquilo que nós éramos e aquilo que Deus fez, o que é que o nosso coração explode em glória para Ele? Para Ele.
Se tiver aqui alguém com amor ao dinheiro e se eu chegar aqui com 1 milhão de euros e dar, esse alguém vai estar grato a quem? Porque eu preenchi o quê? Quando Deus preenche o desejo do nosso coração, nós não conseguimos ser gratos a mais nada, senão a Ele. Isto é algo, eu pus aqui, isto entre parênteses, porque isto é algo que nós vamos aprofundar um bocadinho mais este tema no primeiro ponto. Deus criou todas as coisas sendo uma expressão da sua glória. Vamos ver isto em Gênesis. Quando Deus cria alguma coisa, Deus mostra algo dele ali. Em favor da criação, Ele cria para a expressão da sua glória. Em favor da criação, Ele diz a Adão e Eva, eu criei, tomem, usufruam, comam, plantem, colham. Certo ou não? Favor de quem? Do homem. Quem criou? Deus. A quem é que Adão e Eva são agradecidos por aquela fruta? A Deus. Então Deus criou todas as coisas sendo uma expressão da sua glória em favor da criação, nós, para louvor do seu nome. Conseguem perceber o tal triângulo que eu falei há tempos? Todos nós fomos chamados para refletir a sua glória. É isso que eu estou a argumentar. Ou seja, eu espero que nas vossas cabeças agora, neste momento, já não faça sentido ser chamado por Deus para ser encostado no banco dos suplentes. Deus não tem suplentes. Quando Elias se viu sozinho e clamou ao Senhor e disse, Senhor, eu sou sozinho contra Jezabel, contra Acabe. E ele diz, não, não estás. Não, não estás. Eu separei. Foram 700? Ou 7.000? 700 homens. Que não deixei que se contaminassem com os ídolos. Deus olhou para aqueles 700, olhou para o futuro pela sua presciência e viu Elias sozinho. E ele disse, estes 700 vão estar com ele. Não se vão contaminar. E Elias pensava que estava sozinho e Deus disse, não. Está aí um exército preparado para ti. Todos nós fomos chamados para refletir a sua glória. 1 Pedro 4:11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, olha aqui, e isto não está a falar da igreja. Ele diz, se alguém administrar, seja o que for, a sua casa, a sua vida, o seu bom porte, tudo o que seja necessário administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Não o vosso entendimento, nem a influência de coisas exteriores. Aquilo que Deus dá. Deus dá o suficiente para administrares a tua vida em todas as áreas. Para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. Em tudo. Na palavra, no falar, no administrar, em tudo Deus seja glorificado. É esse o nosso propósito. Salmos 50, versículo 23. Isaías 43, 7. A todos, isto é Deus a falar por intermédio de Isaías, a todos os que são chamados pelo meu nome, somos nós ou não? Os que criei, para quê? Para a minha glória. Eu os formei. Então porquê é que Deus nos cria, nos forma, nos chama? Já vamos ver o que é esta glória. João, capítulo 15, versículo 8. Quem está a falar aqui? É Jesus. Nisto é glorificado meu Pai. No quê? Que deis muito fruto. Quando existe fruto, Deus é glorificado.
Se não existir fruto, Deus não é glorificado. Senhor, não os consumas, para que não digam os povos que tu foste poderoso para os tirar da terra do Egito e não foste poderoso para os sustentar. Que Deus é o teu? Quer dizer, tu fazias isto, fazias aquilo, andavas na pior vida e bates no peito que Deus te salvou. Amém. Andas angustiado, andas sempre triste, qualquer coisa cais, voltas para trás. Que poder tem esse Deus? Que poder tem esse Deus? Eu quero que vocês percebam que a salvação é algo sobrenatural. Não existe nós criarmos frutos de salvação. Não prevalecem. Falámos disso a semana passada. Eu posso criar uma maçã, se não for nas condições corretas. E nós vimos isso hoje, né? Antigamente, eu não sou desse tempo, infelizmente, mas por ouvir e por também estudar. Antigamente, a tia Júlia sabe, e o pastor, quando se criavam, aliás, ainda hoje, aquelas árvores que só levam adubo natural. As maçãs duram e duram e duram. Compramos aí maçãs mais feitas à martelada, ao fim de 3 dias estão pretas por dentro. Não dura. Se nós tentarmos produzir frutos de salvação, não dura. A nossa fruteira está constantemente podre. Não existe perseverança, não existe constância, não existe nada sólido. Existe um mar que está completamente revolto. Existem as ondas do mar que batem, faz aquela espuma, mas logo se desvanece. Acabou a espuma. Existe o fruto que começa a raiar e vem o pássaro e pau, leva a semente. Ou o sol que sai e queima porque não tem raiz. E é dessa raiz que nós estamos à procura. É perceber porque é que fomos criados, porque é que fomos chamados, que não somos chamados a uma salvação para estar encostados. Estamos chamados a uma salvação para lutarmos primeiro contra nós mesmos, para depois podermos lutar pelos outros. Enquanto eu não entender que Deus só é glorificado se eu der muito fruto, e se Deus não for glorificado, eu não estou a cumprir o propósito pelo qual Ele me chamou. Não estou. Deus nos salva com um propósito, para que aquele que está ao teu lado, por isso vamos ver, até nas mulheres e nos maridos têm homens e mulheres descrentes, porque é que Deus diz agarra, aguenta. Vamos ver porquê. Porque a glória que emana daquele que é crente pode, se estiver no coração de Deus, conquistar a pessoa que está ao seu lado. Ou não. Se Deus não é glorificado, o propósito pelo qual Ele nos chamou não está a ser cumprido. E honestamente, eu não acredito. Isto podemos argumentar de vários pontos, mas eu não acredito que Deus chama alguém e depois Ele dizer, filho, vá lá, dá fruto. E Ele não dá fruto, se eu soubesse não o tinha chamado. Aquele do lado podia dar muito mais fruto, mas eu escolhi este. Deus não pensa assim. Não pode pensar assim. Contradizia as Escrituras. Está na hora de percebermos porque é que nós somos dele. Nós não temos olhos mais bonitos do que aqueles que não são. Nós não temos melhores obras do que aqueles que não são. Nós não pecamos menos do que aqueles que não são. Por isso, quando Deus olha e nos chama, não é pelo aquilo que nós... Deus não olha para a Madre Teresa de Calcutá e diz, olha, esta é uma potencial ferramenta nas minhas mãos. Todo aquele que não é ferramenta, que não tem competência nenhuma para ser uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus, Deus chama para que confunda toda a gente. E como é que é possível? Como é que é possível o irmão Filipe não conseguir se lembrar do que almoçou? E se lembrar de coisas que leu há 3 meses atrás? Como é que é possível? Quem foi favorecido? O irmão Filipe, vocês. Quem toma a glória? É Deus. Eu não tenho glória nenhuma nisso. O Deus que deu pode tirar.
Eu acredito que eu amanhã posso não me lembrar de nada. Ao cada um de vocês. Mas a gratidão a Deus é tão grande que não nos deixa desligar do Criador. A gente sim pode cair, sim pode rebelar, a gente sim pode bater com a cabeça não sei quantas vezes, pode pecar feio, sim. Mas se não há arrependimento, alguma coisa se passa. Temos que nos arrepender. Por isso Eclesiastes diz, há tempo de rir e de chorar. Chorar porquê? Quando Tiago diz, chorai as vossas misérias, sim, Deus quer que a gente chore as misérias diante dele. Deus conhece a tua podridão, mas Ele quer que tu confesses a tua podridão. E de maneira nenhuma, diz o próprio Salvador, Ele rejeitará um coração quebrantado. Não existe eu ser o maior dos pecadores e estar diante do trono de Deus em sinceridade, em verdadeiro arrependimento e Deus dizer, tu pecaste tanto que eu não quero saber de ti. Não existe. Se alguém diz que isso pode ser possível, isso é a arma do diabo. Não tem nada a ver com Deus. Deus está de braços abertos para qualquer coração. Mas o irmão não diz que há os eleitos, que há os escolhidos. Deus conhece os que são seus. Não lemos ontem? Eu não conheço. Então a minha missão é glorificar o Salvador sobre toda a humanidade. Sobre toda a humanidade. E não julgar quem é, quem não é. Pregar a verdade. E o Espírito Santo constranger. Porém, aqueles que não constrangem saem e nada passa, nada acontece. 50 anos, Evangelho, e nada acontece. O pregador não era o mesmo. O John Piper foi pastor durante 48 anos na mesma igreja. E ele diz, se 3% das pessoas que ouviram o Evangelho pela minha boca se salvaram, eu estou feliz. Há consciência completa. Só quem não conhece a palavra acha que pode subir a um púlpito e salvar toda a gente. Agora nós que estamos aqui, a chuva lá fora, o frio, e nós dissemos, não, eu preciso de Deus. Ninguém te pode dar isso, senão o próprio Deus. Ninguém. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará. Salmo 50, 23. Romanos 9, 22, 24. E que direis, se Deus querendo mostrar a sua ira, que direis? Quem são vocês? Para julgar. O capítulo 9 de Romanos e o capítulo 10, e o pastor sabe, 9, 10 e 11, são dos capítulos que mais tem dado que falar em toda a Escritura. Pelo menos no Novo Testamento. Porque aqui é onde se dividem opiniões. Mas não vamos entrar por aí. É só que vocês vejam como Deus age. Para quando vier a tribulação à vossa vida, vocês não pensarem Deus voltou as costas e pensarem Deus quer glorificar o seu nome de alguma forma. Como é que eu posso fazer? Será que eu vou glorificar ao meu Salvador, ao meu Criador, respondendo asperamente? Será que eu vou glorificar o meu Salvador metendo o rabinho entre as pernas? Será que eu vou glorificar o meu Salvador se eu pegar na palavra de Deus e fizer uma oração poderosa? Como é que eu vou glorificar o meu Salvador? Como? Deus ajuda-me. Recolhe ao teu quarto, fecha a tua porta e o Deus que vem ao culto recompensará. Certo ou não? Deus, eu preciso de discernimento e sabedoria. Sábio é aquele que busca a sabedoria que vem do alto. Dá-me capacidade. Dá-me capacidade para não responder. Dá-me capacidade para ouvir. Dá-me capacidade para me quebrar a mim mesmo. Dá-me. Se tu tomares glória nisso. E nós começamos a viver uma vida com propósitos diferentes. O propósito é este. Se quer estar no centro da vontade de Deus, se quer sentir a presença do Espírito Santo, só há uma forma, cumprindo aquilo que Deus nos deu para fazer. Glorificá-lo.
no falar, no caminhar, no agir, no pensar, naquilo que mais ninguém vê, Deus vê. E até aí Ele quer ser glorificado. Porque Ele não divide a sua glória com ninguém. Não existe. E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira, suportou com muita paciência os vasos da ira, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia. Deus suporta, não consome os vasos de ira. Para quê? Para dar a conhecer as riquezas, a graça, a bondade, a benignidade da sua glória nos vasos de misericórdia. Quem são os vasos de misericórdia? Os quais somos nós a quem chamou. Então Deus manifesta as riquezas da sua glória através de quem? Nós, a quem Ele chamou. Passa. Há aqui mais umas chamadas, depois, se quiserem, vêm. E todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Faz sentido agora? Porque é que nós temos que ser um espelho? Porque é que nós temos que refletir a glória do Senhor? A reflexão desta glória, a exposição desta glória, e agora eu pergunto o que é glória. Eu sei que a glória, falámos tantas vezes de glória. Agora o que é glória? É a vontade de Deus, é a palavra de Deus, é o quê? A glória é o Salvador? O que é glória? Agora, a partir daqui, cada um diz o que é glória e onde vimos que realmente percebemos que nós somos chamados para expor esta glória e cada um agarra nesta palavra glória e diz, eu tenho que expor a minha vida com o meu marido, eu tenho que expor não sei o quê, e eu não quero que isso aconteça. Eu quero que vocês saibam o que é glória. Que glória é que a palavra se refere. A glória de Deus, a glória de Cristo, a glória da sua misericórdia, a glória da sua ira. Sabiam? O que é glória? Glória é a exposição, mais uma vez, a demonstração de qualquer característica moral, pessoal ou ação de Deus. Sempre que Deus mostra alguma característica moral da sua pessoa, existe glória. Cada vez que Deus expõe uma característica pessoal da sua pessoa, existe glória. Cada vez que Deus toma uma ação e age nesta terra de certa forma, existe glória. Glória pode ser tanto a exposição da sua santidade, que é um atributo moral. Deus é santo, Deus é justo, Deus é verdadeiro, certo? É aquilo que Deus é, um atributo moral. Quando é exposta a santidade à exposição de glória. Da mesma forma como quando é exposta à justiça de Deus, à glória. Quando é exposta à bondade de Deus, à glória. Sempre que existe uma exteriorização daquilo que Deus é, sente ou faz, existe glória. A exposição da sua glória pode ser... A glória pode ser tanto a exposição da sua santidade, um atributo moral, como da sua ira, um atributo pessoal. Uma reação. Deus se ira, sabiam? Deus se entristece. Quando há exposição destas coisas, existe glória. A exposição moral é o que Deus é, a pessoal... Isto é um bocado mais profundo que isto. Mas eu pus assim que foi para simplificar. A exposição moral é o que Deus é, pessoal, o que Deus sente, já vimos ira, amor. Deus é amor, sem dúvida. Deus é a essência do amor, porém amor é algo que se expressa, certo? Eu amo. E o que Deus faz? A ação de Deus. O que Deus é
Eu pus só um versículo em cada um, que é para... e já está a acabar. A exposição da glória, vimos que é moral, pessoal ou ação de Deus. Uma exposição da glória está em Levítico 10, toda a gente creio que conhece, ou basicamente todos conhecem esta passagem. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um incensário e ofereceram fogo estranho perante o Senhor. Amém? Foram oferecer o incenso, não o que Deus tinha requerido. Então saiu o fogo diante do Senhor e os consumiu. O Senhor falou dizendo: serei santificado naquele que se chegar a mim e serei glorificado diante de todo o povo. O que é que aconteceu aqui? A santidade de Deus foi ultrajada. Deus requeria algo puro daquele povo e eles chegaram lá e ofereceram de qualquer maneira. Deus faz sair uma labareda do altar e consome-os. Os filhos do sumo sacerdote, Arão. São filhos do pastor ou da pastora. Cuidado. Deus, em consumir aqueles dois camaradas, Nadab e Abiú, está a glorificar o quê? A sua santidade. Ele está a dizer: a minha santidade não é qualquer coisa. Não podes ter a ousadia de chegar ao altar. Nós podemos, amém? Não podes ter a ousadia de chegar ao altar e oferecer qualquer coisa. Então a santidade de Deus começou a ser manchada e Deus manifesta o seu desagrado e consome aqueles dois homens. Uma ação de Deus, uma exposição da glória pelo que Deus faz. Eis que endurecerei o coração dos egípcios e estes entrarão atrás deles. Isto, nós estamos a falar de quando o povo passa ao mar, amém? Que os egípcios vão com o faraó atrás do povo de Israel. E eu endurecerei o coração dos egípcios e estes entrarão atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. O que é que aconteceu a estes carros e estes cavaleiros? E ao Faraó? Foram? Deus abriu, endureceu o coração daquele povo para saírem atrás do povo de Israel, porque eu acredito que se isto não fosse verdade, eles diziam: epá, eu não entro ali. Eu entrar ali? Eles são malucos. Mas Deus endureceu o seu coração. Eles foram para que Deus deixasse que o povo de Israel passasse em seco e dissesse: vai, Arão, estenda agora, Arão, estenda outra vez a tua vara. E as águas engoliram aquele povo. E Deus diz: quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalos, Deus manifestou a sua glória naquilo que aconteceu. E mais tarde, os povos dizem assim: nós ouvimos o que o Deus de Israel fez aos egípcios. Verdade ou não? Os filisteus. Nós ouvimos o que, quando Josué vai para entrar em Jericó e Raabe diz: o povo todo treme, porque ouviu o que aconteceu aos egípcios. Deus tomou glória para o seu nome naquilo que aconteceu, naquela desgraça. Deus toma glória nas ações que pratica. A ação pessoal, aquilo que Deus sente, Romanos 2,5. Mas segundo a dureza, a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Este dia do juízo, as Escrituras nos dizem que é um dia glorioso. Amém? É um dia glorioso. Mas no trono branco, ele diz que vai existir ira no dia da ira do juízo de Deus. A indignação de Deus sobre o povo que ultrajou a sua santidade, a sua verdade, todos aqueles que dizem em Romanos 1 que pegaram na verdade de Deus, torceram-na e vivem em mentira. Todos aqueles que rejeitaram a glória que Deus
manifesta nas coisas criadas. Todos estes estão em tesourar ira para o dia do juízo. Deus vai reagir a tudo isso. Vai manifestar glória na sua ira. Todo o povo saberá que Deus é um Deus que não se vende. É um Deus justo e santo. Verdadeiro. Se o ministério da condenação foi glorioso, aquilo que eu falei ainda há bocado, em 2 Coríntios 3:9, se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. O ministério da condenação é o ministério da lei de Moisés. Porque a lei não vem mais nada senão para condenar as más obras do povo. Foi por isso que a lei foi criada. A lei não foi criada para salvar ninguém, porque senão, aliás, o próprio Paulo e o próprio Jesus falam nisso, que ninguém será salvo pelas obras da lei. Ninguém tem essa capacidade. Então a lei foi criada, Deus não disse, vou criar uma lei para ver se eles se safam. Não se safaram, se calhar foi muito rígido. Isso não acontece. Deus criou para manifestar ao homem que por mais que ele batalhasse. Lembram-se na semana passada que eu disse que o Antigo Testamento era uma grande carta que nos mostra que por muito que o homem queira perseverar diante de Deus, não consegue, se não for Deus a puxar o homem para si e a fazê-lo perseverar. Lei foi feita para isso. Para que o homem tentasse e não conseguisse. E Deus disse, ok, então agora vou-vos mostrar como é possível. Ele envia o seu filho e o seu filho unigênito paga, cumpre a lei. O único que cumpre a lei sobe ao monte da bênção sobe ao monte da maldição em vez de subir ao monte da bênção. E paga o preço para que nós possamos subir ao monte da bênção e não da maldição. Se a glória é uma manifestação da expressão de Deus, é ou não? A expressão moral, pessoal e a ação. Se isto é verdade que nós estivemos a ver até agora, se a glória é uma manifestação da expressão de Deus, então, segundo aos Coríntios 3:18, que é o nosso texto, nós somos chamados a manifestar o Senhor em nossos atos, como um espelho, ou seja, como um reflexo perfeito da sua imagem. Estão a perceber? Se é verdade o que nós vimos até agora pelas Escrituras, então, segundo aos Coríntios 3:18, está a dizer que todos nós, se a glória é a manifestação da expressão de Deus, então, segundo aos Coríntios 3:18, nós somos chamados com este propósito. Manifestar o Senhor em todos os nossos atos como um espelho, ou seja, como um reflexo perfeito da sua pessoa. Este é o dever que todo o filho de Deus ou filha de Deus tem. Este é o propósito que tu foste chamada, que eu fui chamado. Sim, com vários dons, pregar, ministrar, orar. Há homens que têm, e mulheres que têm dom de oração, sabiam? Dom de oração. Bons homens de Deus, homens humildes, que já testificaram que houve tempos que conseguiam orar 6 horas seguidas e agora Deus providenciou essa capacidade naquela altura que foi preciso. Porém, hoje reconhecem que já não são capazes. Não têm vergonha de reconhecer, porque não foi por eles. Foi para que Deus fosse glorificado. E nós todos fomos chamados, sim, com dons diferentes. Nem todos são mãos, nem todos são olhos, nem todos são orelha, nem todos são nariz. Mas todos trabalham com um propósito, a favor da cabeça. E o que é que Cristo veio fazer? Salvar a humanidade, sim. Para quê? Para? E fazendo a vontade do Pai, Ele está a fazer o quê? Está a glorificar o Pai. Glorifiquei o teu nome na terra. Leia João 17. Paulo fala de um espelho, certo? Refletindo a glória como um espelho. Creio que ele tem em mente a função de um espelho, certo? Se ele fala num espelho, não está a pensar numa abóbora. O que é que o espelho faz? O que o espelho reflete, embora não seja o original, certo?
Quando eu me vejo ao espelho não há 2 Filipes, há um. Mas o espelho reflete não o original, mas uma cópia exata do original. O Filipe não tem olhos verdes quando se vê o espelho. Ou tem? Pelo menos este não. O espelho reflete exatamente aquilo que está diante dele. Exatamente. Exatamente o que está diante do espelho é aquilo que ele reflete. Se entrar alguém atrás de mim, o espelho vai refletir isso. E é isso que Paulo tem em mente. Paulo diz, reflitam a glória do Senhor exatamente como ela é. Não inventem, parem, tirem o véu do rosto, manifestem. É esse o nosso ministério. E para refletir a exata expressão de Deus, que é quem? Cristo, então nós temos que conhecer Cristo. Ou não? Analisando outras cartas de Paulo, é Paulo que diz isto em 2 Coríntios ou não é? Do espelho. Analisando outras cartas de Paulo, vimos que ele acredita que o coração ama se espelha no testamento de vida, ou seja, naquilo que nós somos. Não há, meus queridos e minhas queridas, ou neste caso, meus queridos, só sou eu, meu filho e o meu pastor. Não é, filho? Não há que fugir daqui. Não há que fugir daqui. Aquilo que o nosso coração ama é aquilo que a nossa vida reflete. Ponto final, parágrafo. Nós podemos produzir, volto a dizer, o tal fruto que dê para enganar os homens, mas um dia isso vai ser exposto. A mentira vai ser exposta. E deixem-me vos dar um conselho. É melhor nós nos arrependermos e expressarmos aquilo que somos diante dos homens do que diante do Criador. Amém? E eu quero que vocês vejam este argumento, que o coração, para ser direto, 1 João diz, aquele que não ama, não conhece a Deus. Certo? É isso que eu estou a argumentar, não só pelo amor. Eu estou a argumentar aquilo que Jesus vai falar, que é aquilo que o meu coração ama, é aquilo que eu sou. Passa lá. Vamos ver o que as Escrituras dizem. Em Romanos 6:16, que diz, não sabeis vós que sois servos daquele a quem vos oferecerdes para lhe obedecer? Ou do pecado para a morte, ou vocês são escravos ou servos do pecado para a morte? Ou da obediência para a justiça? De quem é que vocês são servos? Não sabem que debaixo daquilo que vocês expõem é desse que vocês são servos? Ou são servos do pecado ou da justiça? Não existe os dois. Mas graças a Deus que tendo sido servos do pecado passado, tendo sido, já não são, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Ou seja, eu não preciso de chegar ao pé de alguém que vive pecando, ou seja, e eu não estou a dizer pecado de adultério ou pecado também, mas eu não preciso dizer a alguém que ama dinheiro, dizer assim, olha, ama dinheiro. E ele, eu raciocino, eu vou amar dinheiro. Se eu lhe dou o tal milhão de euros, eu só estou a preencher aquilo que está onde? No coração dele. Ele não é obrigado a amar o dinheiro, ou é? Ele não é obrigado a sentir gozo a gastar aquele dinheiro, ou é? Porque está entregue, ele obedece de coração ao pecado, porque se é escravo do pecado. Ninguém precisa de andar atrás de um adúltero com uma pistola na cabeça, vais adulterar, ou precisa? Ele adultera. Porquê? Porque o coração dele está escravizado pelo pecado. Ele ama aquilo, sabe que é errado, mas ama, por isso pratica. Fostes libertos do pecado. Certo? E não vamos entrar aqui no contexto, mas eu acrescento e depois eu posso explicar. Fostes libertos do pecado e vos tornastes
servos da justiça, para servirem com o mesmo coração que serviram ao pecado, servir à justiça. Então é uma ação que tem que acontecer aonde? No coração. Ninguém consegue ser escravo da justiça e escravo de uma forma feliz, prazerosa, se o seu coração não amar a justiça. Por isso Jesus diz em João 3 que aquele que não ama a Deus foge da luz, porque a luz expõe as suas más obras. Aquele que ama a justiça aproxima-se da justiça. É simples quanto isso. O que ama o pecado aproxima-se do pecado. Isto é Romanos 6. 2 Coríntios 3:3. Porque já é manifesto que se vós sois a carta de Cristo. Olha ali. Já é manifesto que vós sois a carta de Cristo ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Porque isto está escrito no coração, há manifestação. É manifesto. Paulo, mais à frente, diz, nós não precisamos já de falar de vós. A vossa reputação é conhecida. Porque vocês praticam o que está onde? No vosso coração. Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando. Salmodiando, isto é porque é a minha tradução. Ok, já estou mais à frente. Do princípio. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Execução, amém? Com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Podes passar. Escondi a tua palavra no meu... Porquê é que não é na cabeça? O conhecimento não leva a lado nenhum. Escondi a tua palavra no meu coração. Cria em mim, ó Deus, um testemunho puro. Para quê? O superfície, quando eu posso ir à raiz. Dá-me um coração e vai haver testemunho. Vai haver um espírito voluntário, vai haver sacrifício genuíno. Cria no coração, ó Deus. Vai à raiz. E buscar-me-eis e me achareis. Quando quê? Me buscares todo o vosso coração. Não é quando leres muito, é quando leres com o vosso coração, é quando orares com o vosso coração, é quando buscares com o vosso coração. Coração ama, tudo o resto acontece. Isto é Jeremias 29:13. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Podes passar. Mateus 22:37. Todo o corpo reage, incluindo o nosso entendimento, àquilo que o coração fabrica. Quem concorda, diga amém. Amém. Porque onde estiver o vosso tesouro... Porque onde estiver o vosso tesouro, ou seja, o que vos é valioso, o que amas, ali estará também o vosso coração. Se o nosso tesouro for Cristo, o nosso coração tem Cristo. Se nós amamos a Cristo, se o nosso coração está cheio de Cristo, Ele é o nosso tesouro. Lucas 13:34. E é isto. A nossa vida é um espelho das nossas paixões. Verdade ou não? Por esse motivo, Paulo afirma que a Igreja reflete a glória do Senhor como um espelho, pois seu coração está inteiramente ligado ao Salvador. Se isto não for genuíno, jamais subsistirá. A força do braço um dia se quebrará e mais... Eu peço-vos, por favor, pela fé, ouçam estas palavras. A força do braço, os frutos produzidos pela mão do homem, a falsa piedade, a falsa humildade, a falsa piedade, já disse, a força do braço um dia se quebrará e mais cedo ou mais tarde seremos envergonhados e será revelado aos olhos de todos exatamente aquilo que somos. E querem saber um segredo? Deus se encarregará disso. Deus se encarregará de expor isto em nós. Daniel 2:28, respondeu Daniel na presença do rei, dizendo: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei, mas há um Deus no céu,
o qual revela os mistérios. Tiago 5,13, o vosso ouro e a vossa prata se enferrujarão, e a vossa ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como o fogo a vossa carne. Entesouraste para os últimos dias. Um dia tudo isto vai ser exposto. E eu pergunto, se Cristo tem um trono de graça de braços abertos a dizer, não importa o que fizestes, vem! Não importa o pecado, não importa nada, importa que te dobres diante de mim e que me aceites como teu Salvador, que confies pela fé que tudo o que eu digo é verdadeiro e reflitas a minha glória. E este dia não será uma realidade para ti. Terás outra realidade neste dia. O Senhor sonda os corações, Provérbios 21:2. Ele sonda a igreja. Mas não há nada escondido que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Vocês já viram os nossos segredos expostos diante de toda a humanidade? Ou vocês pensam que lá não vai haver essa vergonha? Porquanto tudo o que em oculto dissestes, à luz será revelado. E o que falastes ao ouvido no interior da casa, sobre os telhados será apregoado. Por isso eu aconselho a todos os dias confessarmos os nossos pecados ao Senhor. Porque um dia eles serão expostos. A glória de Deus na vida de um filho de Deus não é parte do seu dia. Ela é não só a sua estrutura diária, como de toda a sua vida e da sua eternidade. Deus nos deu esse ministério. Quando lemos, não precisamos... Já fecharam a Bíblia lá em 2 Coríntios 3:18. Lemos, e todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Olha agora o capítulo 4, versículo 1. Pelo que, tendo este ministério... Qual ministério? Pelo que, tendo este ministério, refletir a glória. Todos nós temos este ministério, imagina. A partir do momento que Deus nos chama e nos salva, todos nós temos um ministério. Refletir a glória do Senhor, porque esse foi o propósito pelo qual Ele nos chamou e salvou. Podes passar. Mas todos nós, com o rosto descoberto, podes passar que já lemos. Todos temos o dever de, semelhantemente a um espelho, refletir a glória do Senhor por meio da nossa vida. Esse é o ministério comum a todos os filhos de Deus. Este seminário é focado em como refletir a glória na feminilidade. Faz sentido? Na singularidade da mulher existe uma pluralidade de campos de guerra. Na singularidade da mulher, cada uma de vocês tem uma pluralidade, tem muitos campos de guerra nas vossas vidas. Aonde a luta por refletir a glória de Deus tem que ser travada. Tem que ser travada. Há muitas áreas na vossa vida, na minha vida, que esta realidade tem que ser, esta luta tem que ser travada. Nós não estamos a refletir a glória de Deus no nosso íntimo. Em todas as ações. Nós não estamos, nos vários campos de batalha, nós temos um propósito a partir de hoje. E é isso que eu vou expor no seminário. Refletir a glória de Deus com o esposo, com os filhos, no trabalho, onde a planta do meu pé pisar, não me importa se numa casa de banho pública, refletir a glória de Deus. Esta é a estrutura da vida de cada mulher. E vamos passar só ao índice, vamos ler o índice, podes passar. Vai funcionar assim, ponto número 1, propósito de Deus para a mulher. É aquilo que vamos tratar primeiro. Depois o ponto número 2, o propósito da mulher para com Deus no matrimónio, na vida de solteira ou no celibato, que não se fala muito hoje em dia. Amém? Todos sabem o que é celibato? E nas viúvas. É viúvas, não é viúvos. Está bem? É viúvas. Não sabe o que é celibato? Celibato é a mesma coisa que eunuco, ou seja, é alguém que tem um compromisso com Deus e, se vamos ver, é um dom que Deus dá de não se juntar a homem nem a mulher, ou seja, é os ditos virgens.
Amém? Dedicam a sua vida inteiramente ao Senhor. Nunca se casam, não se dão ao casamento, nem nada disso. Portanto, depois a gente vai ver, mas pronto, ficou com uma ideia, né? Depois a gente vai ver isso mais um bocado a pormenor. Ponto número 3. Fala. Sim. Em termos da sua castidade. Também. Sim. Ele escolheu por este propósito. Exatamente. Não é questão dos padres que mantêm o celibato e depois têm as suas... Pois. Sim. Não, isso não é celibato nenhum, ok? Sim. Não, o Apocalipse fala naqueles que não se contaminaram com o que é, ou vice-versa. Mas isso é um exemplo. Sim. Não. O exemplo do celibato. Não, sim, é um exemplo que não é o original. É um exemplo que, sim, que de facto eles perante o clero romano declaram o celibato, mas depois têm... Sim. Aliás, há muitas palavras que supostamente a Igreja Católica usa que são mal empregadas e que nós dizemos, isso, como aquilo dos miúdos. O catequismo. Catequismo não foi criado por eles, está bem? Isto é catequese. Catequismo é exatamente. O catequismo é as pessoas com mais conhecimento instruírem as bases das crianças. Exatamente. Eles é que agarram na catequese e mandam para os escoteiros e fazem aquilo que querem, está bem? Mas catequismo não é isso. Exatamente como celibato não tem nada a ver com aquilo que eles muitas vezes fazem passar. Mas nós não nos agarramos àquilo que eles são, vamos agarrar àquilo que é verdade. Missão de uma vida submissa. O ponto número 3. Primeiramente a Deus, ao marido e às autoridades. Aqui nas autoridades é óbvio que as solteiras e as de celibato podes passar. E mais os outros pontos é o efeito da obediência, a sincera e a parcial. Quais são os efeitos disto? Quando eu obedeço com sinceridade, com verdade enraigado na rocha, ou quando eu obedeço com parcialidade? Quais é que são os efeitos disso? 5. Ministério de Mulheres, a aplicação de tudo aquilo que viemos a falar no lar e depois na igreja, ou seja, na congregação local. O ponto número 6, objetivo central e eterno. 7, o Evangelho aplicado dia a dia. E 8, a conclusão. É estes os passos que nós vamos dar. Já. O Evangelho aplicado dia a dia e o propósito eterno. Estamos a falar na feminilidade. Tudo isto. Está bem? Vai ser aquilo que falámos de fé no primeiro dia e falámos hoje. Uma coisa não está desligada da outra e talvez eu peço-vos que vocês não desanimem, porque vocês vão ver nestes pontos todos. Aliás, eu me surpreendi, tenho que ser assim, honesto. Eu vou no ponto número 2, o resto já tenho o esboço, mas assim, o estudo escrito, vou no ponto número 2 ainda. E é impressionante, quando nós temos a base daquilo que nós falámos no primeiro dia e hoje, como é que tudo o resto se encaixa. É impressionante. E eu espero que vocês sintam isso e percebam isso. Vamos só orar para depois do pastor terminar. Senhor, quero-te dar graças pela tua bondade, Senhor, e pela paciência, Pai, que tu dás aos teus filhos, Senhor. Obrigado por tudo e perdoa tudo aquilo que foi dito, que não agradou o teu coração, mas corrige, ó Pai, na vida de cada um e no coração de cada um, os erros que só o Senhor conhece, Senhor. Pai, só tu tens a régua de medir para saber o que é e o que não é, o que é verdadeiro e o que é falso, Senhor. E só tu tens o poder para transformar vidas. Eu creio, Senhor, que não há ninguém aqui digno de estar diante de ti. Mas tu fizestes digno, e se o fizestes, podes fazer a qualquer pessoa que te reconheça, que te aceite, que reconheça diante de ti, Pai, que não há nada nem ninguém que possua a verdade senão Cristo. Obrigado por tudo, obrigado por aquilo que tu fizeste e que ainda vais fazer no nosso meio. Eu peço, Senhor, que edifiques este lugar, edifiques estas mulheres, edifiques as casas destas mulheres, os filhos, Senhor, edifiques, Senhor, o entendimento de cada uma delas para que a tua glória seja conhecida e reconhecida a léguas, Senhor, pelo seu bom porte, pelo falar, pelo agir, pelo orar, pelo estar, Senhor. Obrigado pela força que tens dado a cada uma delas de luta, Senhor. Ó Deus, mas que
cada dia mais se aproximem de Ti. Nunca, Pai, é demasiado nos chegarmos a Ti. Obrigado por tudo, obrigado por nós também, que estamos aqui hoje e que tudo seja para a Tua glória, Senhor. Não queremos louros nem proveito para o homem, Senhor. Repreendemos essa ideia, Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, e que sejas só Tu a prevalecer nas mentes e nos corações destas mulheres. Para a Tua glória nós oramos, em nome de Jesus. Amém.